Então você tem que Sim. ver essas coisas, entende? Uhum. Daí fica claro o que você tem que fazer para resolver. Será que você consegue? Feito isso, vai ficar bem. Vou tentar Segunda lei fazer. de Newton e tal, né? Tá. Ah, isso é tranquilo, nem dá pra fazer de cabeça. Se tu se garante. Porque, ó, a massa do objeto caindo, ele tem 5 quilos. Aí você faz vezes a aceleração, que no caso seria a gravidade, 50. E aí a resistência do ar tem o valor de 50 newtons também. E aí, como elas estão em sentidos opostos, elas se anulam, então não tem força resultante e está na velocidade terminal. Perfeito. Então tá aí, feito. Agora Fechou? me diz uma coisa. Essa lista aí tua, Hum. foi uma prova que você fez ou algo assim? Não, essa lista é uma lista que eles disponibilizam com exercícios relacionados que já caíram nas provas antigas. Tanto que se você olhar, tem questões de vários anos das provas. Não só no IMAT, que é o para medicina, mas todos os outros matches que existem para outras áreas de faculdade. Entendi. Show. Muito bem. Então, você acha que é interessante ver movimento circular agora? Ah, o que que viria adiante do conteúdo que a gente estava vendo? Que a gente O viu movimento circular, na realidade, vem antes do que a gente estava vendo. Ele é uma coisa de cinemática, movimento, né? Não dinâmica, causa do movimento. A gente estava vendo força, né? E depois Uhum. do que a gente estava vendo, viria energia, depois momento e depois rotações. Ah, eu acho legal ver movimento circular porque eu não lembro de nada. É muita coisa ou é pouco? Não, Ah, então acho que vale a pena dar uma olhadinha. é movimento circular, 169. Ó, movimento circular, como eu posso te dizer? É simplesmente você entender que o movimento vai se dar num círculo. Então você consegue encontrar as mesmas coisas que você fazia lá na cinemática normal, né? O Ateu, o Sorvetão, o Torricelli, meio que tem análogos aqui, né? Então, por exemplo, como é que a gente calcula o deslocamento circularmente? É só pegar o valor do ângulo que você está circulando, no caso esse aqui, no caso, φ, daí não sei quanto é o φ, né? Mas você vai ter que sempre escrever com. Você vai ter que sempre escrever isso com radianos, né? Radianos é uma unidade de ângulo, né? Você conhece os radianos? Eu ouvi falar de graus com certeza, né? Mas os Já ouvi radianos, falar de radianos. sim, os radianos eles são uma unidade de, de grau. Você consegue escrever ângulos em radianos. Então, Uhum. É o do Pi, não é? é o do pi, exatamente. Uhum. Então, é isso. Você consegue então escrever o comprimento com esse ângulo vezes o raio da tua circunferência. A velocidade vai ser a variação do ângulo dividido pelo tempo, o ângulo vai ser. Você também tem a velocidade instantânea, mas a gente vai deixar isso para lá. Essa equação aqui é muito importante. Outra equação é bem análoga, né? Ou seja, ela dá uma tal de velocidade angular, a velocidade de giro, quanto demora para dar um giro ou algo assim. Agora, essa aqui, veja só, é uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, né? Você consegue relacionar a velocidade angular de algo com a velocidade com que essa coisa vai para frente. Tipo a bicicleta, ela roda, né? Ela rola, ela tem uma velocidade de giro, né? E uma associada à sua ida para frente, né? Então ela se relaciona dessa forma. A velocidade linear, a gente pode dizer assim, é igual a velocidade angular vezes o raio.
ok? Tá. Note que numa própria bicicleta, claro, a gente vai falar mais sobre isso na rotação, lá no fim do assunto do primeiro ano. Numa bicicleta, você tem umas rodinhas menores, né, que são as coroas e catracas e coisas assim. Elas, enquanto elas rodam menos, ou melhor, enquanto, sei lá, uma delas roda menos, a outra roda mais, devido às suas diferenças de tamanho, né? Mas ambas vão com a mesma velocidade para frente. Então existem muitas relações, né, entre a velocidade linear e a velocidade rotacional. A velocidade da velocidade angular surge a aceleração angular, da mesma forma que a gente já está acostumado com as coisas lineares, né? É pegar a velocidade e dividir pelo tempo. Blá, blá, blá. Muito bem. Então, ele vai falar de período e frequência aqui, frequência inversa do período. Bem, o que é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que ocorre um fenômeno numa determinada quantidade de tempo. Por exemplo, a luz da sua casa pisca 60 vezes por segundo. Então, por isso que a frequência é 60 Hz, a gente fala. 60 por segundo é a mesma coisa que 60 Hz. Enquanto o período é o tempo que demora para um evento acontecer. Beleza? Por exemplo, quanto tempo demora para você para uma onda do mar chegar, né? Acabou de vir uma, quando demora para vir a outra? Isso é o período. Tá. Períodos, como o próprio nome diz, são coisas assim periódicas, né? Tem o mesmo tempo de um para o outro. Tudo bem, então são coisas aí associadas ao movimento circular. Nós temos essas equações análogas aqui, ó, veja, sorvetinho análogo à equação do variação do ângulo quando não tem aceleração angular. Veja, é a mesma coisa, só que em vez de S, estou usando o ângulo, tá vendo? Tá. Uh, aqui começam algumas coisas mais interessantes. Uma vez que você entendeu que a velocidade angular está associada com a quantidade de giros que tu dá, né? Então, de certa forma, a velocidade angular está associada com a frequência também. Por isso que a velocidade angular a gente por vezes chama de frequência angular também, que é 2π vezes a frequência normal, que eu estava te explicando agora há pouco. Então, existe essa relação entre frequência normal e frequência angular, beleza? E velocidade angular por sua vez, porque velocidade angular é frequência angular, que é esse ômega, essa letra grega ali, beleza? Tá. E agora esse cara aqui é mega importante, aceleração centrípeta. Essa aceleração que causa os efeitos de giro que a gente vê aí na prática quando a gente vai resolver probleminhas de física, né? Por exemplo, por que que um carro faz uma curva? Por que que um objeto continua mantendo seu movimento circular? Porque existe uma força, né, que mantém, vamos dizer assim, o movimento circular, mas é porque ela está sempre apontando para o centro da trajetória, essa força. A gente chama essa força de força centrípeta. Ela é uma resultante de todas as forças que agem no objeto. Se tiver uma força que sempre aponta para o mesmo centro, então você vai ter uma força centrípeta, beleza? Uma força Tipo a resultante centrípeta. gravidade Exatamente. Só que da atmosfera. só que o que que acontece, né? A gravidade ela é sempre constante para baixo, né? A força centrípeta num giro, ela está sempre mudando a direção, né? Tipo, por Nossa. exemplo, Aham. quando o objeto ele tá aqui, o objeto vai girar, certo? Certo. Por exemplo, aqui tá o Sol, aqui tá a Terra, por exemplo. Então tu vai ter uma força aqui. Só que quando o objeto estiver aqui, tu vai ter uma força para cá. Então a força resultante centrípeta sempre aponta para o centro, né? Tá sempre mudando, então para manter o giro. Tá, Beleza? peguei. Uhum. É isso. Então tá bom. Show do milhão. Agora, veja, né, a equaçãozinha. Você pode, por favor, anotar essa equação aqui, que ela é mega importante, beleza? Tá, já anotei aqui. Então, está bem. Muito bem. Agora, mas voltando, vou voltar aqui. Nós temos alguns probleminhas interessantes aqui. Vamos dar uma olhadinha. Bem, tu queria ver movimento circular, né? Aqui tá falando da vitrola da vovó. Tá rolando na vitrola da vovó. Tá falando que tem uma frequência de 45 RPM. Ou seja, o que que é 45 RPM? Rotações por minuto. Beleza? Significa então que ela dá 45 rotações por minuto.
ela roda em torno do seu próprio eixo 45 vezes por minuto. Bem, normalmente a gente não trabalha com minutos, né? A gente trabalha com segundos, certo? Então, a gente Sim, teria que passar esses 45 RPM aí para segundos. Toda vez que a gente quer passar de minutos para segundos, né? No caso aqui, a gente tem que dividir por 60, né? Porque se são 45 voltas por minuto, quanto que vai ser por segundo? Vai ser menos. Concorda comigo? sim. Ele, em um minuto inteiro ele dá 45, então significa que um segundo ele vai dar bem menos de 45. Como é que a gente encontra esse valor? Simplesmente fazendo 45 por 60. Já te, já te dizendo aqui o que vai rolar na A, né? B, velocidade angular em radianos. Deve você já entendeu que a frequência normal está associada com a velocidade angular multiplicando por 2π. E C, velocidade escalar linear, você sabe também que tem uma equação, pedi para você anotar, né? V igual a ômega vezes R. Beleza. Muito bem. Ah, show de bola. Show de bola. Ó, gostei dessa 200 aqui para tu fazer, só para dar aquela aquecida. Beleza? Tá. Então tá bom, tente aí. Você tem as equações aí, né? Qualquer coisa me pergunta. Sim, sim. Vou tentar aqui. De boa por aí, meu velhinho. Eu consegui a A, agora eu tô tentando fazer a B. Velocidade angular. É só você lembrar que é a frequência que você já achou vezes 2π. Só Sim. isso. Beleza. Aí a resposta dá em π mesmo ou eu transformo o π? Bem, é importante na física você sempre deixar os números decimais, tá? Então, sim, você tem que pegar o π e transformar em 3,14. Tá. Provavelmente é assim que será apresentado na sua prova as opções de resposta, entendeu? Uhum. Tá, vou calcular aqui.
A frequência não pode ser considerado velocidade? Ou eu confundi? Bem, frequência angular é igual a velocidade angular, então, de certa forma, sim. Tá. Mas aí, por exemplo, na C que ele está falando da velocidade escalar linear em metros por segundo. Eu não posso pegar só a frequência que ele dá. Tá, falei essa equação para você, né? O que está escrito ali? Velocidade linear, velocidade angular vezes o raio, certo? Hum. Ah, eu copiei errado, por isso. Tá, obrigado. Chegando na resposta, só mandar, tá? Tá bom. Não, eu tive aí, mas eu não sei. Eu sinto que eu não tô confiante nisso ainda. Para começar, você não colocou, tipo, a coisa que tu tá calculando na A, por exemplo. Cadê o F lá? F igual a 2 RPS. Tá bom, RPS tá, vale, mas É, ou a gente só coloca Hertz, então, tá. 2 Hertz. Vou mudar aqui. E depois você multiplicou 12,56 radiano por segundo. A unidade do ômega é radiano por segundo, mas isso ele já está dizendo no enunciado, né? Em Tá. radianos por segundo. Então você colocaria rádio por S. E depois você. ah, Daí depois ele pede ali qual que é a velocidade linear nos dois casos. No caso com uma pá de 15 e uma pá de 10. Então, beleza, só que as respostas ali é metros por segundo, né? Falta a unidade de Um, medida, né? um é 188 metros por segundo, outro é 125. Então, você pode reparar que apesar de terem a mesma velocidade angular, a velocidade linear é diferente nos dois Diferente. casos. Certo? Uhum. Isso. Muito bem. Transmissão. Pô, não sei, não quero ver isso ainda. O que eu queria ver agora, já que você está interessado em movimento circular, é essa parada aqui. Cadê? Tá aqui, velho. Eu acho que tem que ver depois isso. Força. Não tá pro sumário, então. Só um segundo. Tá bom, ó. O Basication tu já tem, ótimo. Agora vamos olhar forças e trajetórias curvilíneas. Isso aqui é importante, tá bom? Tá. Só que a gente não Tranquilo. viu atrito ainda. O problema é que eu não sei se vai cair atrito na tua prova. Nessa prova aí não tinha nada de atrito, né? Atrito costuma ser.
um negócio meio tenso, assim, né? Uhum. Exato. Beleza. Beleza, então agora vamos lá, vamos ver aqui. Eu vou pular atrito, tá? Tá, E tranquilo. vamos já para o movimento circular, então. Forças, né? Forças que causam movimento circular. Resultante centrípeta, muito bem. Aquilo que eu estava te falando, né? Quando um objeto está se movendo circularmente, é porque tem uma resultante, tem uma força resultante, ou seja, a soma de todas as forças vai ser uma força que vai ter aquele comportamento que eu estava te mostrando. Um comportamento em que tu acaba sempre apontando para o centro da trajetória, beleza? Que nem eu estava te mostrando naquele desenho lá aquela Sim, hora. sim. Tá. Ah, agora, deixa eu continuar. Ele vai mostrar alguns exemplos disso acontecendo, né? Por exemplo, tem um pequeno bloco de massa, 4 quilos, é 3 extremidades de um fio, descreve, então, dá o raio, dá a velocidade, determina a intensidade da força de tração do fio. Agora há pouco eu pedi para você anotar uma equação que envolvia aceleração centrípeta. Muito bem. Por quê? Porque a força, quando você está fazendo um movimento circular, é uma força centrípeta. Então, uma força centrípeta gera uma aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta tem aquela fórmula lá que você anotou, V quadrado sobre R. Aí você anotou uma fórmula assim em algum lugar, velocidade linear sobre R. Ou ômega ao Sim. quadrado vezes R, né? Uma coisa assim. É. Se ele te dá a velocidade angular, tu usa ômega ao quadrado vezes R. Se ele te dá a velocidade linear, tu usa V quadrado sobre R. Muito bem. Ele te deu a velocidade linear. Veja que a gente está supondo uma, um movimento constante, né? Um movimento com velocidade constante. Então a velocidade não muda, ela é 3 sempre. Muito bem. Ela sendo 3 sempre, né? Você pode colocar naquela forma lá, triangularmente. E achou a aceleração centrípeta. Era isso que pedia. Na verdade, ele pedia a força de tração. Então, uma vez tendo a aceleração centrípeta, você sabe que força é massa vezes aceleração. Pronto, né? Só pegar esse valor aqui e multiplicar pela massa, você chega na resposta, 72 newtons, beleza? Então, Tá, é tranquilo por simplesmente enquanto. assim. Movimento circular é isso. Então, tipo, a conta é básica. O problema são as interpretações. Por Uhum. exemplo, aqui, uma interpretação interessante aqui, ó, do carro. Interpretação do carro. O carro, quando ele faz uma curva, veja, curva, né? Ele está falando de uma trajetória curvilínea, circular, ok? Então tem que ter uma força que aponta para o centro da trajetória da curva. Por isso que quando a gente faz uma curva, né, no carro, a gente às vezes fica meio dobrado, assim, né? A gente se dobra um pouco, certo? Já deve ter passado por isso numa curva, né? Sim, sim. A gente joga o corpo pro lado, assim. Muito bem. Por quê? Porque pela inércia, né, você quer continuar em linha reta com o carro, porque os carros andam em linha reta. Você quer continuar em linha reta com o carro, mas está existindo uma força externa a você, no seu referencial, que é acelerada. Então você, por tendência, tenta continuar reto, o carro está acelerando, então parece que você está se curvando. Mas na verdade é você tentando ficar reto e o carro girando, entendeu? É o contrário do que a gente pensa, na verdade. Quem está entortando é o carro, não você. Muito bem. Doideira. É por isso, por exemplo, né, quando o, o ônibus freia, a mesma história, já falei contigo, né? Você estava em movimento lá, junto com o ônibus, só que o ônibus está tentando frear, né? Tá freando, você continua em movimento, porque quem freou foi o ônibus, não tu. Por inércia, você continua em movimento. Que no caso do carro, ao mesmo tempo. Mesma coisa. Então, quando a gente olha para o diagrama de forças, por isso que é importante desenhar o diagrama de forças, a gente sabe, né, que vai ter uma força que aponta para o centro da trajetória aqui, nesse carro. Só que qual é essa força, né? Qual é a única força que está agindo aqui nesse processo? É a força de atrito. É o atrito do carro com o chão, que é a força centrípeta, que causa o movimento para o centro aqui. Não é uma força que o motor causa para o centro. O motor nem sabe que tu tá
né, querendo girar. Mas é o atrito do pneu, o chão, né, que mantém ele preso ali e não faz ele sair pela tangente, né? Porque se o carro não fizer a curva, ele sai pela tangente e bate, né? Quantas vezes acontece isso numa pista molhada ou numa pista com areia, certo? Ele não tem atrito com o chão, né, que ele tá, daí ele não consegue fazer a curva e sai pela tangente, né? Sim, Porque ele continua nessa tendência aqui da velocidade natural dele, né? A força de atrito não teve por causa da areia, por causa do pneu ruim, etc. Pegou a ideia? peguei. Pode crer. Ah, bem, daí tem outros problemas aí um pouco mais interessantes. Ah, essas pistas aqui, tipo a da NASCAR, né? Já viu? Os carros têm isso também, né? Vamos dizer assim, a Já pista que é meio que oval, ajuda. né? Ela já é meio tortona, assim. Pra não acontecer já isso de o carro sair pela tangente, né? Mais seguro, vamos dizer assim, uma pista assim, né? A ideia é essa. Anyway. Outro problema, assim, que cai com muita frequência, eu não sei se vai ser o nível de questões da tua prova, mas é esses problemas de uma moto num globo da morte, né? Ah, Que, já apareceu na escola isso. Eu enfim, lembro. bem, é aquilo que eu estou dizendo, né? A tua prova ela me parece ter questões mais simples do que as que a gente pode ver na escola, no Enem, vestibular, Graças a né? Deus. Então, provavelmente uma questão como essa, assim, talvez não caia. Você tem que entender, pelo menos, né? Porque, tipo, aqui você está vendo a moto lá no pico da trajetória dela, né? Mas a moto começa embaixo e vai girando, né? Só que, claro, para ela cair, né? Para parar de ter o movimento circular, o momento mais apropriado para isso é no topo da trajetória, claro, né? Muito bem. A questão é, nós estamos vendo as forças agindo aqui no topo da trajetória. Força peso para baixo e força normal para baixo, né? Note que em todos os momentos que a gente viu força normal aí nas outras aulas, não sei nem se a gente viu, aqui a gente passa tanta coisa, mas a força normal é assim, ó. Tem a força peso para baixo, e a É força oposta normal é do a peso. força que a mesa aplica no peso, certo? Uhum. É a mesa aplica no bloquinho aqui, beleza. Então, ela é normal, ela é sempre normal à superfície. Se não tem superfície, não tem força normal. Um objeto em queda livre não tem força normal, ele só tem a força peso. Ele não tem superfície. Um objeto que está pendurado, né, por um fio também não tem força normal, que ele tem a força de tensão. Força normal tem que ter superfície, certo? Agora, Sim, sim. o que que acontece? Eu olho para isso e penso, beleza, a superfície está aqui. Então significa que o normal a ela vai ser para baixo, não para cima, né? Se houver um empurrão é para baixo, não é mesmo? Sim. Isso. Então, a, a coisa é essa. Você vai ter como força centrípeta aqui o somatório de todas as forças que agem na direção do centro da trajetória. Então, a força centrípeta nesse ponto aqui, ela é tanto a força peso quanto a força normal, beleza? Porque a peso Tá, aponta tá. para baixo, a normal aponta para baixo também. Diga, Sim. você tinha alguma dúvida? Não, não. Por enquanto, conceitual tá tranquilo de Agora entender. imagine então, o teu objeto aqui. Força normal para cima. Aí só normal. Ó, normal. Agora imagine o teu objeto aqui. Força peso para baixo. Força E a normal de normal novo. para a esquerda. Então, veja, em todos os momentos aqui, de modo geral, né, pelo menos nos momentos perpendiculares aqui, é só a força normal, né? A Uhum. menos ali em cima, né? Ali em cima ali o bagulho fica louco. Aí ele vai te perguntar alguma coisa do tipo: qual é a velocidade mínima para que eu consiga completar o giro, né? A velocidade mínima vai ser a velocidade em que a força normal tende a zero. Porque veja, como eu estava te explicando agora, quando não tem superfície, normal é zero, não tem normal, certo? Sim. Muito bem. Então, a velocidade mínima é aquela velocidade que mais um tequinho ele cairia. Ou seja, mais um tequinho ele não teria contato com a superfície. Ou seja, a velocidade que, se ele perder só mais um pouquinho de velocidade, não tem força normal, entendeu? Essa é a ideia. Essa vai ser a ideia de um problema que te pedia velocidade mínima para que ele complete o giro.
Tá. Beleza. Ah, bem, ele vai pedir uma coisa dessa aí. Nós eventualmente faz, beleza. Ele chegou aqui, ó. Ele tá falando exatamente isso. Tá vendo que ele zerou a força normal aqui, ó? Ele tá achando Uhum. qual é a velocidade mínima que a moto tem que ter para completar o giro. Para que a força normal seja zero, para que esteja quase caindo. Claro, a gente fala tende a zero, né? A tendência de zerar, né? Coloca zero ali por questão de simplicidade de notação. Daí vai ficar isso. É basicamente a raiz quadrada de R vezes G. Vai ser sempre isso na prática. Se cair um probleminha aí de moto, você já sabe. Vamos fazer o problema aqui, depois eu vou te pedir outro. Eu vou fazer esse do Globo da Morte aqui. Muy bueno. Calcule qual deve ser o menor valor da velocidade no ponto mais alto que permita ao motociclista. Ó, menor valor, tá vendo? Muito bem, então a gente tem o nosso Globo de la Muerte. Temos o ponto máximo da trajetória. Sabemos que vai ter peso e força normal para cá. Como para cá está o centro, a gente sabe que a força centrípeta aponta para o centro, nesse ponto específico. Então, nós vamos ter normal mais peso igual a massa vezes a aceleração. Só que aqui a aceleração é centrípeta, certo? Sim. Isso. Nós estamos querendo saber qual é a velocidade. Que bom, porque a aceleração centrípeta envolve a velocidade, né? Como a gente quer a mínima, a gente está tendendo a normal a zero. Então vai ficar peso, que é mg, igual a massa, vezes a aceleração centrípeta que você anotou a equação, certo? Cortam as massas de novo. Certo. Velocidade vai ser igual a raiz quadrada de gr. Então gravidade é 10, raio é 3,6, 36, 6. Easy. Se a gente sabe, né? Esquema todo. Beleza? Tá. Então, agora eu vou pedir para tu fazer uma. Deixa eu pedir para tu fazer uma. Uma de boa, né, para começar. Quem sabe a 296 pode ser? Pode. Muita física aqui, não. Você tem todas as fórmulas aí, certo? Qualquer coisa você pode abrir o livro aí na página 270, você vai ver as fórmulas. Tá. Valeu.
Você tem que acostumar a fazer as contas sempre escrevendo as letras primeiro e arranjando aquilo que, e isolando, né, aquilo que você quer de fato encontrar, né? Por exemplo, eu acho que aqui não vai ser o caso, mas olha só no meu caso, né? Eu pude cortar as massas, né? Em nenhum momento ele cita a massa. Então o cara meio ansiosinho vai olhar para a conta e vai pensar, ai, cadê a massa? Isso da massa vai resolver. Não, pô, você não precisa. Se você focar em isolar o que o problema está pedindo, que é a velocidade, vai ter elementos que vão se cortar naturalmente, né? Certo? É bem interessante Tá. fazer isso primeiro. Você acha que precisa de muito cálculo nessa? Porque. Ó, eu vou te mandar aqui o que eu fiz. Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Você tem a massa, você tem a frequência, com a frequência você acha a aceleração centrípeta, certo? Como que é? Força não é massa vezes aceleração? Sim, Não está pedindo a força centrípeta? sim. Então é massa vezes aceleração centrípeta, certo? Sim, sim. Aceleração centrípeta você acha com essas informações É, aqui. aí a aceleração centrípeta eu usei a segunda, né? No caso, que é o W lá ao quadrado vezes o raio. Pode ser. E aí eu cheguei a. Só que dá uns números meio quebrados. É feio mesmo. Fazer o que tem É. pi no meio, né? Como é que não vai ser quebrado? Tá, então eu vou te mandar aqui. Então tá tudo certo. Enviei aí. Peraí, 3,14 ao quadrado? Como assim, velho? Ah, sim, porque ficou 1, né? Exatamente. 10 vezes o raio. Perfeito. Que Perfeito, susto, que perfeito. susto. Achei que tinha errado. É isso. Vamos ver. Tem mais coisas interessantes a serem feitas aqui. Isso aqui com certeza não vai cair. Nível de questão que a gente viu lá, Também pode acho que ficar não, hein? tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ah, bem, vamos tentar fazer mais alguma coisa, hein? Uma coisa mais de boa. Tipo essa da pista aqui. Vou começar com a primeira só. Um estudante indo para a faculdade, seu carro desloca-se para plano horizontal, trajetória curvilínea de 48 metros de raio. Tá bom, você tem o raio. Com velocidade constante, beleza. Entre os pneus existe um coeficiente de atrito de 0,3. Beleza. Ó, isso talvez eu não te ensinei ainda, mas a força de atrito, que vai ser importante aqui, eu vou te dizer já qual é. É o coeficiente de atrito. A gente chama o coeficiente de atrito dessa letra grega aqui, mi, vezes a força normal, tá? Então, o mi é 0,3. Tá, A força normal, ela, a menos que você esteja num plano inclinado, ela é sempre igual à força peso. Então, a força normal é igual ao peso, beleza? Simplesmente igual ao peso, tá, tá. beleza? Bem,
lê aí o que pede a primeira, me parece ser um negócio meio fácil no começo. Na volta do que eu pegar minha água, você me diz o que você achou, beleza? Tá, pode deixar. Voltei, e aí? Achou ali, se ele vai conseguir fazer a curva? Eu tô calculando, eu coloquei na fórmula da aceleração, Aham, velocidade, no caso que ele informa ali 60 quilômetros por hora ao quadrado sobre 48. Aí eu tô calculando agora. perfeito. Eu teria que trocar a unidade desse 60 quilômetros por hora, Ah, porque a sim, base está em sempre, metros. sempre metros por segundo. Tá, então. Só dividir por 3,6. Uhum. Nossa, que número feio que deu. Tive que fazer até na calculadora. Deu, Acontece. deu 5,787,037,037,037 dízima periódica. 5,7? É, metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Parece razoável. Uhum. Tá, posso ser bem sincero com você? Diga. Cheguei aqui nesse número, mas eu não sei em que eu cheguei. Tipo, agora que ele pediu para fazer uma conclusão. Cara, para que ele faça a curva, você precisa que a força de atrito seja igual à força centrípeta, Tá, então como a tem que gente calcular a conversou força de antes. atrito. Exato. Tá, joia. Então você precisa, sei lá, de uma velocidade que seja minimamente igual à força, ah, à força de atrito, certo? Se ela for menor do que a força de atrito, você não tem atrito suficiente para fazer a curva, entendeu? Ah, tá. A Tá, ideia é é. essa. Realmente faz sentido. Tá, agora acho que eu peguei o conceito.
Tá, a minha força de atrito deu 3.600. Faz sentido? Newtons, no caso. 3.700. Você encontrou alguma coisa ali quando fez a conversão da velocidade? Bem, você tem que ver se a hora que você calcular a força centrípeta com essa velocidade linear aqui, Uhum. ela vai ser maior ou menor que a força de atrito, entendeu? Só Tá, isso. tá, vou mandar essa então. Acho que não vai dar tempo, né? Mas De eu te boa. mando Você me depois. manda outra hora aí, beleza? Tá, tá Então tá jóia. bom. A gente se fala. Abração. Valeu, até semana que Obrigadão. vem.